A todos que acompanham o canal Valor Entrevista, nós estamos dando início a mais um vídeo e hoje, pessoal, eu tenho aqui no estúdio uma presença ilustre. Historiador belga e também morador do nosso querido país, ele, o senhor Marc Storms, que está na nossa região para um evento que vai acontecer na cidade de Ilhota no dia 10 agora. Senhor Marc, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer lhe receber. Muito obrigado, Ale. É uma grande honra estar presente aqui, ser entrevistado, então vamos para um bom bate-papo. Legal. Quando foi que o senhor se interessou por história? Meu passado é um pouco complicado no sentido e tem muitos interesses. Eu me formei como engenheiro. Olha aí. E depois fiz estudos para ficar bibliotecário. Então, durante minha vida profissional, eu trabalhei um pouco no lado da engenharia e depois eu era diretor de uma associação de bibliotecários e arquivistas. Isso na Bélgica? Na Bélgica. Olha aí, que cidade? Então, eu era na Antuérpia, o grande porto da Bélgica, Antuérpia. E a associação trabalhou para tudo a parte como língua neerlandesa, holandesa. Então a Bélgica tem 3 línguas oficiais. São 3 oficiais. O sul é francês e tem uma pequena parte que fala alemão. Então eu era responsável por todos os bibliotecários, os arquivistas da parte Flamengo, a região de Flandres. Sim, isso aí a gente está falando de quantos anos atrás? Então eu estudei biblioteconomia em 1980 até 83. Comecei já na Associação dos Bibliotecários quando eu me formei. Sim. E fiz isso até me mudar para o Brasil, até 2005, 2006. O senhor chega no Brasil a partir de 2005. Por que o senhor escolheu o Brasil para viver? Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Na verdade, eu não escolhi o Brasil. Eu escolhi uma brasileira. Ah, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? O que é o amor, né, rapaz? Amor é... Então, ela viveu em Antuérpia junto comigo, mas estava com muitas saudades. E mulheres são muito inteligentes. A gente fez muitas férias aqui no Brasil e durante uma dessas férias em Salvador, na Bahia, encontramos uma colega dela que, quando ela ouviu que tinha uma formação de bibliotecário, me convidou para ajudar numa fusão de 2 bibliotecas. Olha só, rapaz. E eu pedi um ano de licença sabbatical. E veio para cá. E veio para cá com a ideia de voltar para lá. E não voltou mais. Não volta mais. Olha aí, ó, paizinho bom. Diga lá. A gente está recebendo aqui no estúdio o seu Marc, mas também tem o Daniel, nosso parceiro, está aqui também. Ele gravou comigo no ano passado e ele falou, olha, vou trazer o historiador belga, porque nós estamos agora passando por esse momento que é bem especial, que é desse evento lá em Ilhota, que a gente vai falar no nosso segundo bloco. E o Daniel, ele cumpriu a promessa, então estamos aqui hoje contando essa história do Marc para vocês. Um momento especial, a chegada no Brasil. Veio para passar um período sabático, legal, e aí resolveu ficar em definitivo. Por quê? Em definitivo, nunca falei isso. 20 anos atrás eu não sabia que eu ia morar no Brasil, então agora eu não tenho ideia já para voltar o ano que vem, não, mas nunca falo definitivo. A vida dá algumas oportunidades e é bom de aproveitar. Dá frio na barriga também. Eu aprendi português de Portugal, porque na Bélgica, quando eu cheguei na Bahia com português de Portugal, foi uma festa. Ah, imagina. Ninguém me entendeu. Imagina. Você sabe que eu tenho tias que são cidadãs holandesas, elas moram na Holanda, né? Moram em Amsterdã e já tem mais de 25 anos que elas estão lá, casadas também com holandeses, né? Inclusive, este mês de julho, agora, mês que vem, a minha tia, Regina, que mora na Holanda, está vindo me visitar aqui no Brasil, está vindo visitar a família dela. O senhor conhece a Holanda, né? Sim, claro. É um país legal? É muito legal.
É diferente da Bélgica? É e não é. Temos línguas comuns, temos muita história comuns e fazemos parte de muitas coisas juntos. Mas a Bélgica se separou da Holanda e parte da história entra também na exposição. Sim. Quando nós fizemos, posso começar a falar sobre a exposição? Sim, a gente vai entrar na exposição, é que eu quero extrair um pouquinho, na verdade, pessoal, estou testando o português do seu Marcos, você está percebendo, né? eu estou colocando aqui as perguntas que é para ele. A gente vai falar da exposição daqui a pouquinho, porque a exposição é sensacional, né? A criatividade, a cultura belga, que é muito forte na região do Vale Europeu e que a gente vai já tratar disso. Mas eu quero antes conhecer um pouquinho mais dessa sua raiz lá e vindo para cá. Quando eu morava lá na Bélgica, eu morava um pouco acima de Antuérpia. Então, lá tem é plano. A Flandres é muito plano lá. Então, eu andei de bicicleta até a Holanda. Eu passei na fronteira sem saber. Você passa de um lugar para outro e não percebe que você está em outro país. Muitas pessoas que visitam a Bélgica... Isso é muito comum na Europa, né? As fronteiras são muito... Agora, claro, com o acordo do Schengen não é mais necessário. Quando eu era criança era bem diferente. Quando eu era criança, a Bélgica tinha o seu franco belga, os holandeses tinham o gulden, a Alemanha tinha o Deutsche Mark. Então, cada país tinha o seu. Agora está muito mais fácil, mesmo para brasileiros que querem visitar. Você entra no primeiro país, verifica seu passaporte e você pode ficar 3 meses sem problemas em toda a região e menos Inglaterra. A Inglaterra é um pouquinho diferente, né? Senhor Mark, agora eu quero lhe fazer uma pergunta que é sobre a cidade de Ilhota, que é uma característica muito forte. Nós temos uma colônia belga na região do Vale do Itajaí, mas em especial em Ilhota. Como foi que o senhor chegou até Ilhota para fazer esse trabalho de resgate histórico? Então, eu sou coordenador do patrimônio belga no Brasil. Sim. Então, minha pesquisa abrange muitas coisas. São artefactos que foram produzidos na Bélgica. Por exemplo, de Curitiba até Paranaguá, todos os pontes da descida, fantástico, foram produzidos em Leuven, uma cidade belga. Legal. Em muitos locais eu achei vagões de trens, locomotivos, tem um montão de coisas que foram importados da Bélgica para o Brasil, porque a Bélgica importava muito café do Brasil. Sim. Então os barcos precisavam voltar. Então tem muito ladrilhos hidráulicas, vidro colorida, espelhos em muitos locais. Sim. Então eu fiz essa pesquisa e a pesquisa também entrou engenheiros, entrou arquitetos e estava interessado também na migração. Claro. Porque para mim eu não sabia que tinha migração belga organizado no sentido de colônias, da criação de colônias. Isso lhe surpreendeu? Sim, porque ninguém fala sobre isso na Bélgica, na história da Bélgica, ninguém fala sobre isso. É claro, falaram sobre a migração para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Argentina também. Sim. Mas para o Brasil, não. Me surpreendeu bastante. Sim. Então, como eu sou muito interessado em um montão de coisas, eu comecei a pesquisar mais e mais e mais. E tinha uma coincidência bem interessante. Eu faço projetos para a Lei Rouanet. E um dos meus projetos era sobre criar um livro Sabores Belgas no Brasil. Legal, legal. Esse livro foi lançado em Ilhota também. Sim. E por que Ilhota? Porque quando eu fiz a pesquisa, eu achei um artigo no jornal Metas, que uma pessoa ainda fez pão belga que entrou no forno. Sim. Eu pensei, mas isso é muito interessante, como é, porque é. Então eu fiz a belga, foi
associado para a Bélgica. Sim. Entrei em contato com com a filha dessa pessoa, uma pessoa idosa, e essa pessoa era presidente da Associação Ilha Belga. Então, Era para ser. Nós estamos, como é o nome dela, Daniel? É Sueli Ana dos Santos. Sueli, beijo para você. Eu acho que na entrevista com o Daniel, que nós tivemos aqui, o Daniel trouxe os livros, né, Daniel? Isso. Eu peguei esse livro de culinária na mão, tá lá no nosso vídeo. Sim. E sensacional, porque assim, ó, acende no coração tanto do povo belga quanto do povo que é a colônia belga aqui na cidade de Ilhota, essa fagulha, né, de procurar descendentes, né? Em que momento os belgas chegam no Brasil? Foi na Primeira ou na Segunda Guerra? Ou foi antes? Foi muito antes. Foi muito antes. A Bélgica já tinha relações diplomáticas quase desde a independência da Bélgica. A independência da Bélgica é em 1830, então alguns anos depois de 22, quando o Brasil se tornou independente, mas desde o começo tinha apresentação. O rei belga tinha ligação com o imperador. Sim. Hoje a Bélgica é uma monarquia, né? Como é que funciona o sistema? É político isso, né? O rei não tem um papel político. Tá. A Bélgica é uma construção um pouco complicada, no sentido que temos diferentes níveis. Legal. Como aqui você tem também o Estado, tem o nível da cidade, o Estado e o nível para todo o Brasil. Na Bélgica é um pouco diferente, no sentido que, porque temos as 3 línguas. Na parte do norte, na parte da Flandres, onde nós falamos holandês, essa parte é responsável por tudo que tem a ver com uma pessoa. Tá. Então, educação, cultura e essas coisas. Então, eles têm universidades e essas coisas. A parte francesa, a mesma coisa. A parte alemã, a mesma coisa. O que tem a ver com a terra são as regiões. Então, temos regiões e elas são responsáveis por agricultura, estradas e todas essas coisas. Isso é tudo descentralizado. Legal. E no nível nacional, temos ainda a fazenda, a defesa e essas coisas que ficam... E essas não são complementares. Nós não temos leis para a cultura no nível nacional. É tudo descentralizado. Legal. É um pouco complicado para explicar, mas está funcionando. Mesmo a Bélgica... Há quantos anos funciona? Desde quando a Bélgica é Bélgica? A Bélgica foi independente em 1830. Claro. Mas no começo não era. Isso, sobre o que estou falando, é mais dos anos 1980 e é uma coisa em construção. Ainda não terminou. Entendi. Mas está funcionando. Temos 6 parlamentos. Sim. Também é um país rico, então... Quando eu morava em São Paulo, como cidade, com quantos milhões? 12 milhões, 14 milhões, é maior que o meu país. Olha aí. Como um prefeito só. E nós temos 6 parlamentos. É delicado isso aí, né? Política é uma coisa... Você vê como é a gente fazer o trabalho de mídia que a gente faz, pessoal. A gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como o Mark. Olha a minha ignorância. O que eu sei da Bélgica é que a gente perdeu a Copa em uma Copa passada aí para a Bélgica. A gente perdeu. O Lukaku lá, meteu de gol a gente perdeu para a Bélgica. E isso não saiu da minha cabeça. A gente vai para o nosso segundo bloco. E aí eu quero saber do senhor quem foi Leopoldo I, tá? Porque logo em seguida tem uma pergunta nesse sentido. Tá bom? Tá. Pessoal, para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Nós estamos conversando com o belga Mark Storm, ele que é historiador e mora aqui no Brasil, casado com uma brasileira. Ei, coisa boa, né? Então, não saia daí, vamos para o comercial, já voltamos.
Para você que está aí do outro lado nos assistindo, meu muito obrigado. Nós estamos conversando com o Mark Storm, ele que é historiador belga e hoje é morador do Brasil. Senhor Mark, quem foi Leopoldo I? Leopoldo I foi Saxon-Coburg, de um príncipe que depois viria à Alemanha, e era casado com uma princesa inglesa, que era para ser a sucessora. Sim. Infelizmente, a sua esposa faleceu quando de parto. E na Inglaterra. A Bélgica ficou independente em 1830, dentro das condições dos países que deram a possibilidade para a Bélgica ser independente da Holanda. Uma condição era de ser reinado. Então precisava escolher um rei. Sim. O Leopoldo recebeu a proposta da Grécia para ser, mas não aceitou. E depois recebeu a proposta de ser o primeiro rei da Bélgica e aceitou. E ele fez muitos acertos? Como é que foi o reinado dele? Então, no começo foi bem complicado. E agora entramos um pouco na parte porque migraram pessoas da Bélgica para esse lado do mundo. Sim. Demorou um bom tempo antes da Holanda reconhecer a independência da Bélgica. Sim. E como a Bélgica, por exemplo, se voltar da derrota do Napoleão em 1815, a Bélgica fez parte da Holanda e a Holanda era um país com muitas colônias, com muita exportação, os grandes rios, os portos da Bélgica também, os rios entram em parte na Bélgica. Então, como na primeira fase da Bélgica era complicado porque os portos eram um pouco bloqueados. Sim. E muito do mercado ficou fechado. Os holandeses não deixaram os produtos belgas saírem para esses lugares. Então precisa ser reconstruída. Então o Leopoldo tinha um grande trabalho para fazer isso. Para a reconstrução. E ainda estamos no período do começo da Revolução Industrial. A Bélgica foi um dos primeiros países onde tinha um trem e onde também tinha cirurgia, tinha um montão de produção. Por isso eu achei aqui no Brasil tantos produtos que foram importados do meu país. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que vai nesse sentido do Leopoldo I, que é o seguinte: o senhor tem uma medalha de cavaleiro da Ordem de Leopoldo. É correto. Qual a importância desta medalha? Não, primeiro, é uma grande honra. São poucas pessoas que receberam essa medalha. É um reconhecimento. Foi da família real que o senhor recebeu? Então, foi o rei que assinou, mas isso tem tudo a coisa diplomática. Tá. Foi o embaixador da Bélgica que propôs meu nome. Entendi. Para o ministro das Relações Exteriores, que apresentou meu nome para... E, na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre a Vila Belga em Santa Maria. E essa pesquisa foi premiada e eu apresentei essa pesquisa na presença do príncipe Lorenz. Olha só. Que é casado com Astrid, que é filha do rei antes do Felipe. Então já falei com elas, falamos sobre as braganças e essas coisas, foi bem divertido. Que legal. Então, experiência única, né? Foi um grande prazer, grande honra de fazer isso. Então meu nome circulou. O embaixador, claro, me informou: Marco, você está de acordo? Eu falei: vai ser uma grande honra. E eu telefonei com meu pai e falei: pai, eu vou receber essa medalha. Meu pai falou: eu tenho também. Eu não sabia. Olha aí, rapaz. Meu pai, em 1955, tinha um grande enchente na Antuérpia. E meu pai era... quando ele fez o serviço militar,
ele é responsável por algumas coisas logísticas. Então, ele ajudou para defender a cidade de Antuérpia contra os enchentes. E por isso também ele recebeu uma medalha. Legal. Então, nós temos aqui uma família condecorada. Parabéns. Parabéns. Quem é o embaixador belga no Brasil hoje? É o senhor Patrick Herman. Patrick Herman. Ele mora na Brasília. Em Brasília, sim. Ele vai visitar, ele vai inaugurar nessa sexta, dia 10 de julho. Ele estará aqui em Ilhota. Ele vai chegar aqui na tarde, em Florianópolis. Vamos visitar algumas coisas aqui em Ilhota e depois ele vai abrir a exposição. Vamos falar da exposição? Então, eu quero saber quais são as autoridades que estarão no evento, nesse evento belga que vai acontecer aqui em Ilhota. As pessoas que já confirmaram sua presença, nós convidamos um montão de pessoas. Também o governador do estado, infelizmente tem outros compromissos, mas o responsável para as relações exteriores do estado vai estar assim, o senhor Rob. O embaixador, o cônsul Thomas Mas, que tem o mesmo sobrenome como uma das ruas principais, cônsul em São Paulo, para a Bélgica, vai estar presente. O cônsul honorário Jeroen Servaas, em Florianópolis, vai estar presente. E também o senhor Damien Grimaud-Pré, que é o cônsul honorário em Campinas. Então teremos algumas autoridades, né? Parabéns, um evento que vai reunir bastante gente boa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quais são os benefícios dessa exposição para a região do Vale Europeu? Então, na primeira, devo dizer que o Brasil é um país de migração. Sim. E muitas das migrações são conhecidas. Todo mundo faz a associação do Blumenau com a Alemanha. Sim. A migração belga ainda é muito desconhecida. Para muitas pessoas. Parte da exposição é um vídeo com depoimentos das pessoas com um pouco mais de idade. Muitas delas ouvem falar alguma coisa sobre a presença ou descendência belgas, mas não sabem muitos detalhes. Então, a grande coisa a fazer é mostrar um pouco as raízes de muitas pessoas aqui. Sim. Ilhota é um dos primeiros colônias no Vale do Itajaí. Legal. Acho que a primeira colônia estrangeira. Tinha algumas, mas era mais dos brasileiros. É mais antigo que Blumenau. Mais antigo de Brusque, de Gaspar e muitos outros lugares. Sim. Então, os belgas chegaram aqui em 1844. Blumenau acho que foi fundado em 51. Olha aí. Então, tem muita história para pesquisar e para mostrar para as pessoas. Então, a exposição tem diferentes ramificações, eixos, sim. Um eixo é, claro, a parte histórica. Temos um linho do tempo bem extenso. Temos o idealizador, quem criou a colônia, falamos sobre ele. Temos um montão de informações muito interessantes sobre as jornadas. Porque a jornada era bem extensa, é um veleiro. Era 67 dias desde a saída do Porto do Ostende para chegar no Rio de Janeiro. O que eles comeram? Então, a gente tem uma lista dos produtos que o barco tem. Isso é uma curiosidade, senhor Marco, que é importante também. A exposição ela vai mostrar fotos, vai mostrar utensílios também. Como é que vai se dar ela? Então parte são reproduções de pinturas, legal, de documentos originais. A ideia da exposição também é uma exposição que depois vai ser itinerante, que pode ser exibido em outros lugares. Depois da exposição vai ser doado à Associação de Belga para apresentar em outros lugares. Legal. Então temos essa parte, temos uma outra parte, o vídeo também vai ficar no YouTube, todo mundo pode assistir, fácil acesso. Fácil acesso.
E temos a pesquisa do Daniel sobre as árvores genealógicas. Sim. É uma pesquisa maravilhosa, sensacional. Era uma quebra-cabeça. Nós falamos muito como os sobrenomes belgas foram escritos nos cartórios. Ele apresentou essa história aqui no vídeo coisa... comigo e realmente é de chamar a atenção. Porque o que é presente nesse momento no Vale do Itajaí, da descendência belga? O Ria, todo mundo sabe, conhece melhor a região que eu, tem muitos enchentes. Na linha do tempo é impressionante o número dos grandes enchentes. Ainda é bem recente, com mortos, é uma coisa... Sim. Então, muito se perde no tempo. Os prédios se perderam todos. Muitas pessoas que tinham documentos também perderam esses documentos, perderam essas coisas. Então, mas o que temos são muitos sobrenomes. A gente também fez uma pesquisa bem bacana. Quais são as ruas com sobrenomes belgas? Legal. E você sabe que aqui... vai estar na exposição. Claro. E você sabe o prefeito de Gaspar, seu sobrenome. O Vandal. Vandal, sim, é descendente do Vandalos que chegaram aqui. Olha os aí, belgas. Você vê, rapaz, como é que são essas coisas. A biblioteca aqui em Gaspar chama Daniel Ostin. Daniel Ostin. É descendente dos belgas. É parente do homem ali, ó. É parente do Daniel. Então temos... Tem um tio, né? Tio-avô? É? Era tio do meu avô. É, tio. Na exposição temos um cartaz lindo com algumas fotos e lá explicamos, tem o Daniel Ostin com fotos quando ele foi ordenado, é uma foto linda com todos os detalhes e todas as pessoas. Então também nós vamos visualizar um pouco essa presença também. Então a maior presença belga são os sobrenomes, são as pessoas ilustres aqui da região. Legal. Para a gente fechar, como é que o senhor avalia a organização da Ilha Belga aqui no Vale Europeu? O senhor que estuda história, que entende muito bem disso. Eles estão fazendo um bom trabalho? Eles estão fazendo muito trabalho. E devo dizer que a exposição nunca sairá sem... A semente da exposição foi a conversa com a Sueli, a presidente. E quando eu percebi que a mãe dela está com uma idade grande, que tem muitas coisas a falar, eu falei, gente, precisamos fazer a mesma coisa que o Alain está fazendo, precisamos gravar. Exatamente. Precisamos gravar essas coisas para futuramente, para mostrar. Então, isso foi a semente para pensar e depois fomos para frente. A exposição é resultado de um projeto da Lei Rouanet e também gostaria de agradecer os patrocinadores. Claro, espero que pode falar. Deve. E ainda é muito interessante o Bekaert Desley, Impextraco e Parafix. São três empresas belgas, mas que atuaram aqui no Brasil, que são da região de onde vieram a maioria dos belgas. Sensacional. É tudo a ocidental. Parabéns por cultivar a cultura belga e por apoiar envolvimentos como é o caso do Daniel e de todas essas pessoas que estão trazendo o resgate dessa cultura maravilhosa, desse povo incrível que é o povo belga e que tem essa colônia aqui, tão pertinho da gente, aqui do lado da cidade de Gaspar. Senhor Mark, para a gente fechar o nosso papo, que aliás é uma aula mesmo, né? A gente entende muito bem como funciona tudo. O que o senhor acha dos brasileiros? Foi muito bom que as belgas ganharam na Copa. Eu acho que poucos brasileiros... Eu estava com um pouco medo para sair. Como a gente estava lá no restaurante belga para festejar e tinha como as bandeiras aqui, como uma bandeira enorme nas minhas costas. Né? Mas todos os brasileiros ficam quietos dentro de suas casas, então foi muito tranquilo. Não, isso é uma piada. Não. O Brasil é um país acolhedor. Sim. Quando eu cheguei aqui como português de Portugal,
As pessoas são muito abertas mesmo quando faz erros, para ajudar, só interessados, faz um montão de perguntas, todo mundo, claro, pergunta sobre cervejas belgas, sobre chocolate belga, porque é tão famoso, tudo. Sempre tem conversas boas. Agradáveis. Muito bom, sim. É uma coisa oral, tem muita felicidade no ar. Quando o seu Mark chegou, que ele sentou, eu perguntei isso para ele e ele falou que o que ele mais gosta no Brasil são os brasileiros. E com essa frase a gente finaliza o vídeo. Seu Mark, muito obrigado. Eu agradeço muito para divulgar meu trabalho aqui na região. Deus abençoe, ilumine todos os seus passos. Daniel, obrigado. Você cumpriu a sua promessa. Hoje nós estamos aqui contando mais uma história. E claro, como vocês sabem, uma história de sucesso, uma história de uma pessoa incrível que faz parte da nossa história aqui no Brasil também. Deixe uma mensagem ao povo brasileiro e ao povo belga que vai assistir isso lá na Bélgica. Gente, vem para Ilhota, vem visitar o Casarão Belga. A exposição fica em cartaz todos os dias da semana, da segunda até sexta-feira, das 9 até meio-dia e das 1 até 4. E até 27 de novembro. E 27 de novembro, sabe por quê? Em 27 de novembro de 1844, chegaram os primeiros 90 colonos belgas. Tá aí, tá dito. Agora manda um recado na língua belga aí. Eu devo dizer, a Bélgica não tem uma língua. Eita. Temos 3 línguas oficiais. Então, fale numa aí que o senhor domina. Eu vou falar na minha língua materna. Tá. Goedenavond allemaal, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de tijd vinden om naar Ilhota te komen en om de tentoonstelling te bezoeken die ik gemaakt heb. Ik ben curator van de tentoonstelling, fantastische tentoonstelling over de eerste kolonie belga in Brazilië. Dessa maneira a gente finaliza o vídeo de hoje. Muito obrigado, seu Mark. Sucesso. Daniel, obrigado também. Para você que ficou até agora nos assistindo, muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo. Claro, vamos chegar lá na Bélgica e por todo esse mundão aqui pelas redes sociais. Beijo, pessoal. Voltamos na semana que vem com mais novidades. Novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.